Olá, queridos alunos do quinto ano A, sejam bem-vindos à revisão para a prova de Geografia, que será realizada amanhã, no dia 12 do 6. O link estará disponível no nosso site a partir das 8 horas da manhã e ficará disponível até as 23 horas, até as 11 da noite. Você pode escolher o melhor horário, entrar para realizar a prova, lembrando que você só poderá entrar uma única vez. Então, escolha o horário mais propício para você fazer a prova. Nós vamos iniciar a nossa revisão a partir da página 292 de Geografia. Página 292. Na prova, nós vamos falar sobre como se formou o povo brasileiro. Então, como começou a formação do povo brasileiro para chegarmos até a população que nós temos hoje. Não quer descer? Então, vamos lá. A população do povo brasileiro, ela começou pelos indígenas. Já sabemos que eles já viviam em nossas terras antes mesmo dos portugueses chegarem até aqui. Então, na página 292, nós vamos grifar aí a primeira linha até o ponto final. O povo brasileiro até povos. O povo brasileiro formou-se com o encontro e a miscigenação de diferentes povos. Primeiro, aconteceu o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Primeira linha, né? Até povos. Nós vamos até africanos no ponto final, ó, Pedro. 3 primeiras linhas. Vai ficar assim. Entendeu? Grifando isso, nós vamos falar um pouco sobre os indígenas. Então, antes mesmo da chegada dos colonizadores portugueses, no ano de 1500, já existiam diferentes povos indígenas aqui no Brasil. Estima-se que de 2 a 5 milhões de indígenas já viviam nessas terras. Então, nós vamos grifar aí. Antes da chegada dos colonizadores, até o ponto final escrito povos indígenas. Então, antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. E aí vai ficar assim. Ok? Agora nós vamos para a página 293. O que foi? Você quer pegar? Tá. Você tem isso aqui? Suporte? Não entendi? Você tem esse suporte de luz? Tenho. Comprei pra gente gravar as aulas. Depois dos indígenas, depois dos indígenas, que foram os primeiros que já estavam aqui nas terras, vieram os colonizadores. Então, nós vamos para a página 293. Vai até até o século? Página 293. Nós vamos grifar até brasileiro. Os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Então, depois dos indígenas vieram os portugueses, e depois dos portugueses vieram os africanos. Então, entre os séculos 16 e 19, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. Então, desde a palavra entre até a palavra escravizados. Só um minuto.
Eu vi. Ô, tia, você tá com o microfone desligado. Você tá com o microfone desligado. Isso, perfeito, obrigada. Então ficou assim, né? Grifado, bonitinho. Uhum. O povo brasileiro, então, ele teve início com os indígenas, começou com os indígenas, depois com os colonizadores portugueses, depois os africanos que foram trazidos escravizados para trabalhar aqui. Nós vamos para a página 295, 295, onde diz que outros povos imigrantes também chegaram aqui para formar o povo brasileiro. Então, nós vamos grifar aí. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro, até turcos. Até a palavra turcos. Outros grupos de imigrantes também participaram da formação do povo brasileiro. Entre eles estão italianos, portugueses, espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses e turcos. Então, a formação do povo brasileiro começou com os indígenas que já viviam nessas terras antes da descoberta. Depois da descoberta dos portugueses, também muitos portugueses vieram viver aqui para tomar conta das terras e formar esse povo. Depois precisaram de mais mão de obra para o trabalho, né? Nos canaviais, na cana-de-açúcar. Então, eles começaram a traficar os africanos. Eles começaram a vir para cá obrigados para serem escravizados aqui. Então, os africanos também começaram a fazer parte do nosso povo. Depois, na época da mineração, aquela questão de, tem ouro, vamos lá, para cada um ter a sua chance de enriquecer. Então, começaram a vir pessoas de todos os cantos, e até hoje é assim. Nós continuamos recebendo no Brasil pessoas de diversos lugares diferentes que vêm para cá e formam o povo brasileiro. Isso é a miscigenação. Miscigenação é a mistura entre os povos de diferentes localidades, ok? Então, nós vamos também grifar aí, ó, no segundo parágrafo, atualmente o Brasil continua recebendo imigrantes vindo de várias partes do mundo, porém em menor número. Tem a palavra número. E aí vai ficar assim, ó. A primeira parte grifada, depois a segunda parte grifada. Que é exatamente o que eu acabei de explicar. Essa miscigenação, essa mistura, essa chegada de povos de diferentes lugares, ela continua aqui no Brasil. Ela permanece, a gente continua recebendo pessoas de outros lugares. Como agora, muito em breve, nós recebemos os venezuelanos, né? Que vieram se abrigar aqui, vindos da Venezuela. Então, essa imigração, ela continua. Depois da página 295, tem alguma dúvida, Pedro? Não. Ok, nós vamos para a página 303. Página 303, que fala sobre o crescimento natural da população. O crescimento natural, ele não está relacionado a quem chega e a quem sai. Não está relacionado a imigrantes ou migrantes, tá? É o crescimento natural, são pessoas que vivem aqui e aí as crianças nascem e assim por diante, tá? Eu quero, o que na verdade é preciso aprender disso? O que é a taxa de natalidade? Então, já tem esse quadradinho verde aí, né? Com a taxa de natalidade. Você vai circular esse quadradinho verde, para que você entenda que ele é preciso ser estudado, é preciso ser analisado. Tá vendo? Ele fala da taxa de natalidade, que indica a quantidade de pessoas que nascem a cada 1.000 habitantes, no período de 1 ano. Então, eles pegam um número de 1.000 habitantes e verificam no período de 1 ano quantas crianças nasceram, tá? Então, ó, aqui em cima é a taxa de natalidade, de círculo em volta, para entender que a taxa de natalidade está relacionada ao número de pessoas que nascem, ok? Depois, nós vamos circular a taxa de mortalidade, em volta do quadradinho azul. O que é a taxa de mortalidade? Ela indica o número de pessoas que morrem em cada grupo de 1.000 habitantes no período de 1 ano. Tem que circular?
Circular. Ou grifar em volta, ou circular, o que for mais fácil para você entender que esses são os pontos principais. Tanto faz, tá? Aí depois o E amarelo. depois o amarelo, exatamente. Então, nós vimos que natalidade é o número de pessoas que nascem. Taxa de mortalidade é o número de pessoas que morrem. E, por fim, a gente chega ao crescimento natural. O crescimento natural, ele é exatamente a diferença entre essas duas taxas, tá? Então, é como se a diferença entre o número de pessoas que nasceu e o número de pessoas que morreu, o que ficou no meio é o número de pessoas aí, a taxa natural de crescimento. É o quanto a população cresceu, ok? Porque, por exemplo, 10 pessoas nasceram, 10 crianças nasceram e 5 morreram. Então, quanto cresceu essa população? 5 pessoas, porque 10 nasceram, 5 morreram. Então, o número de 5 pessoas que nasceram substituiu a taxa das 5 que faleceram. Então, o que realmente aumentou foi as 5 que tivemos a mais. Por isso que a gente precisa fazer essa diferença entre a taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nasceu, e a taxa de mortalidade, que é o tanto de pessoas que morreram, e ver quanto realmente essa população cresceu de verdade. Deu para entender? Uhum. Tá. Verifique no gráfico. Olha, vamos grifar aí, ó. Quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E aí vai ficar assim, ó. Só para que a gente entenda que quanto maior for a distância entre as duas taxas, maior é o número que as cidades cresceram de verdade, ok? Essa página ela veio só para nos dizer que a taxa de natalidade é o número de pessoas que nasceram, que a taxa de mortalidade é o número de pessoas que morreram e que o crescimento natural ela é a diferença entre as duas taxas, ok? E agora nós vamos para 305, página 305, que fala sobre a população total do Brasil. O que é importante sabermos que a população brasileira é formada por mais mulheres do que homens. Então, você vai grifar aí em volta desse quadradinho, ou circular em volta, o que for melhor para que você entenda que a parte importante é esse gráfico, que nos mostra que existem mais mulheres do que homens na população brasileira. Tá bom? Olha aqui. Grifar Só em volta. circular em volta ou grifar em volta, o que for mais fácil para que você entenda que a população brasileira é formada por mais mulheres, temos um número maior de mulheres do que de homens no Brasil. Ok? Uhum. Perfeito. Depois disso, nós vamos para a página 325. Página 325. Na página 325, nós vamos falar um pouco sobre as necessidades da população. Então, nós temos aí na população, nós temos crianças e jovens, na população nós temos adultos e na população nós temos idosos. E cada um desses grupos possui necessidades diferentes. O grupo de crianças e jovens necessita de investimento em educação. Por quê? Porque vocês estão em fase de desenvolvimento, se preparando para a vida adulta. Então, nós vamos grifar aí no crianças e jovens. Esse grupo de pessoas necessita de investimentos em educação, desde a educação infantil até a universidade, assim como na área da saúde. Tá? Então, o foco para crianças e jovens está na educação, em preparar vocês para a vida adulta, para que vocês tenham conhecimento e bagagem para conseguir se tornarem adultos de sucesso. Agora, qual é a necessidade dos adultos? Até saúde. Isso. Saúde?
Agora, qual a necessidade dos adultos? Entendem-se que os adultos estão na melhor fase, né? Na idade plena para exercer uma atividade profissional. Então, eles já passaram pela fase dos estudos, da educação, e agora na fase adulta vem a questão do trabalho para gerar renda, para que eles consigam se manter. Então, vamos grifar aí, esse grupo é composto de pessoas que se encontram em plena idade de exercer uma atividade profissional, por isso demanda a geração de empregos, além de cursos de capacitação profissional. Então, nós vamos aí até capacitação profissional. Então, os adultos, eles precisam de emprego e cursos profissionalizantes para poderem aí gerar o seu sustento, melhorarem a qualidade de vida, aproveitar que eles estão nessa fase adulta, né, em que pensa-se que são saudáveis e fortes para trabalhar. Depois, os idosos. Os idosos precisam de investimentos na área da saúde, com maior oferta de médicos e hospitais, são necessidades importantes desse grupo. E também deve-se garantir a aposentadoria. Então, entende-se, nós vamos grifar aí desde investimentos até a aposentadoria, e entende-se que a necessidade da população idosa, ela está voltada para a saúde, porque como são pessoas que já viveram mais, têm a saúde debilitada e precisam de médicos, hospitais e medicamentos à disposição para garantir que eles possam viver melhor na terceira idade. E também garantida a aposentadoria, que aqui no Brasil, o idoso que trabalhou, ele tem direito à aposentadoria, que é essa ajuda de custo para garantir as necessidades básicas, já que entende-se que na fase da terceira idade, eles têm menos condições físicas de continuar exercendo o trabalho. Então, entende-se que ele já trabalhou durante toda a fase adulta e que agora é preciso descanso, né? Então, em contrapartida, todo o período de trabalho que eles tiveram, eles têm direito à aposentadoria. Mas também têm direito a lazer, educação, esporte. Não é porque é idoso que não pode mais fazer nada. Não. Todos esses outros direitos das outras fases continuam garantidos, tá bom? É como se fosse um acúmulo. A criança tem direito à saúde, educação e cuidado. Quando ela vira adulta, ela continua tendo direito à saúde, educação e cuidado, e agora direito a emprego e curso profissionalizante. Quando chega na fase da terceira idade, dos idosos, aí ela continua tendo direito à saúde, educação, segurança e agora aposentadoria. É como se os direitos fossem acumulando conforme a idade aumenta, ok? Deu para entender, Pedro? Uhum. Ficou alguma dúvida? Uhum. Vou mostrar como é que ficou aqui a minha página para a gente conferir o que foi grifado, tá? Então, aqui na fase crianças e jovens, aqui na fase adulta e, por fim, idosos. Ok? Perfeito. Lembrando que essa aula de revisão fica gravada e ficará disponível no nosso site, então você pode clicar lá para assistir de novo, para estudar novamente se for preciso. Também fica gravado para aqueles que não puderam participar, então eles também podem assistir para se prepararem para a prova. A prova de geografia será realizada amanhã, dia 12/6. O link estará disponível no site. Então, basta clicar para fazer a prova, só vai poder clicar e entrar uma única vez. Quero dar um outro aviso, Pedro. Hoje você tem prova da tia Valesca, de matemática, mas também tem prova também tem prova de inglês, tá? O link da prova de inglês está no meu site, no nosso site, né, da minha matéria, lá naquela aba multidisciplinar, onde eu coloco as aulas de inglês, espanhol e educação física. Clicando naquela aba, você encontra o link que te levará até a prova de inglês da tia Beatriz. E amanhã, também lá na aba de multidisciplinar, você vai encontrar o link para a prova de espanhol do tio Mike, tá bom? Uhum. Perfeito, Pedro. Muito obrigada por sua presença nessa aula, porque mesmo podendo assistir essa aula gravada, você está aqui comigo ao vivo. Muito obrigada, tá? Tenha um bom dia. Fique com Deus, tá bom, Pedro? Uhum. Tchau, meu amor. Beijos. Tchau, tia. Beijo. Tchau, tchau.